ministrando a palavra de Deus. Vou dizer que nunca imaginei ter brotado, né, esse desejo no meu coração, esse anseio, esse chamado. Mas ali, quando eu comecei a estudar mais a profundo algumas questões da Bíblia, e de repente, uma vez, a Karina me pediu para eu estar, na verdade, eu acredito que foi o Thiago, né? Tinha sido o Thiago ou foi a Karina, um dos dois, enfim, que eles tinham pedido para eu dar uma pequena palavra de 10 minutos, né? Ou foi 15 minutos. E aí depois, como não ia ter aquele período, eles foram falar que era para eu estar ministrando a palavra. Mais uma vez, eu já peço perdão para a igreja, sou nova nisso, mas vamos falar da palavra de Deus, né? E eu quero agradecer primeiramente a Deus por eu estar aqui e por Ele me conceder isso, aos meus pais, né? E toda a educação e ensinamento que eles me deram desde pequenininho, sendo os meus influenciadores, as pessoas com quem eu via ali na mesa. Eu nunca vou esquecer essas cenas, o meu pai estudando e eu indo junto, levando todos os meus livros para estudar do lado dele, na minha mesinha. Então, e também eu quero agradecer aos líderes, né? A Karina não está aqui, mas quero agradecer a ela, mesmo ela ausente, agradecer ao Thiago, até mesmo porque eles têm uma grande responsabilidade, né? É uma grande responsabilidade ser líder, é uma grande responsabilidade liderar, levar o ensinamento, principalmente a nós jovens. Eu falo isso, né? É um grande desafio levar tudo a nós jovens, seja qualquer coisa. E o ensinamento, mais ainda. Por quê? Porque nós somos uma geração diferente, nós estamos nos transformando uma geração diferente. E eu não falo isso como algo positivo, pelo contrário, eu falo isso como algo muito negativo. E eu falo que somos uma geração teimosa, eu falo por mim, somos uma geração de ganância, muita ganância, pensamos só em nós, egoísta. E somos uma geração da tecnologia, é a geração que tudo vem mudando graças à tecnologia, com algumas coisas boas, mas outras nem tanto. E uma das coisas que mais emplaca, eu diria, a tecnologia é a mente. É a mente, e não tem como não falar que é a mente. Porque a mente, ela está dentro de nós pensamos com a mente, e quando a gente acredita que aquilo não vai nos influenciar, que aquilo não vai nos prejudicar, nos prejudica muito. Tanto que uma das faculdades mais feitas agora é a qual? Psicologia, né? Então, quando nós falamos sobre mente, nós falamos sobre pensamento. E quando nós falamos sobre pensamento, nós falamos sobre cultura. Certo? Cultura? Sim, cultura. A cultura, gente, ela está em tudo, irmãos, ela está em tudo. E a origem da cultura, ela é atribuída à influência. Nós temos uma influência ou nós temos a criação dessa cultura, né? O Brasil, por exemplo, ele é influenciado por quê? Ele foi influenciado por quais culturas? Pela europeia, pela indígena e pela escrava africana, né? Que é ali a afro-africana, que nós temos grande influência, na verdade. E sobre as origens, sobre as questões que foram criadas dessa cultura, elas também estão nos influenciando. Exemplo, como que o Brasil é conhecido lá fora? Como o quê? Festivo. Nós somos festivos, né? Pelo menos aonde nós chegamos, principalmente crente, né? A gente é muito festivo, eu falo por mim. Somos conhecidos pelo carnaval, né? Somos conhecidos pelo futebol, óbvio. Podemos perceber aí pelos meninos, pelo pão de queijo mineiro, muito gostoso, com saudades. Sempre que eu vou em Minas eu gosto de comer pão de queijo, me farto. A feijoada, que ela é total influenciada pelos escravos. É porque foi graças a eles que quando eles não tinham o que comer, eles pegavam o resto, as sobras daquilo que os seus senhores, os senhorios lá, o clero comia e juntava ali e fazia aquela farofa, mas na verdade é aquela feijoada, né? E hoje nós temos a nossa tão amada feijoada, que é muito gostosa. E uma outra coisa, que é bem pessoal, mas o brasileiro ele cumprimenta como, gente? Ele cumprimenta com a mão? Não, ele não cumprimenta igual os americanos, a gente cumprimenta com o dedinho. O dedinho só de um lado. Vocês sabiam que os europeus eles cumprimentam, principalmente os italianos, é com os dois lados? Eu assisti um filme que uma brasileira, ela foi e foi cumprimentar um italiano e sem querer, querendo por conta do cumprimento,
Não saiu de uma forma muito certa aquele rompimento. Imaginei aí como foi, né? Mas e ela, aquele espanto. Mas, e por fim, nós somos influenciados. Só que por fim, a cultura brasileira ela tem total influência do folclore. Nós aprendemos o folclore na escola, Curupira, Saci Pererê, Cuca, e aí vai. Também são histórias das tribos, né? Indígena, enfim. E tudo isso é muito constituído o Brasil. Só que o Brasil ele é conhecido lá fora por uma expressão muito do brasileiro mesmo. É o afeto e a emoção. Chega qualquer pessoa aqui no Brasil, nós recebemos. Mesmo que está ilícita, nós recebemos. Isso já não é uma coisa muito que a gente pode ver lá fora, né? Pelo menos não as pessoas que estão lá fora e falam sobre isso. Por isso, a cultura, ela é muito importante. E hoje eu quero falar com vocês a cultura do reino. Esther, mas o que é isso, a cultura do reino? Vamos ver o que é a cultura do reino? Então, Senhor Jesus, nos ajuda. Essa é a Tua palavra, Senhor, a qual eu estou incumbida de levar para a Tua igreja. Eu peço, Senhor, que o Senhor me dê a visão de saber o que falar e saber aquilo que a Tua igreja quer ouvir. Usa-me, Senhor, e que os Teus filhos venham abrir o seu coração, receber isso de bom grado e praticar, Senhor, porque aqui é a Tua igreja e nós queremos ouvir o Senhor falar. Então fala conosco aquilo que nós não precisamos, mas aquilo que o Senhor acha, o Senhor acredita que nós precisamos, para a Tua glória e para a Tua honra. Então abra comigo em Romanos. Romanos capítulo 12. Nós vamos ler somente o versículo 1 e 2, que diz assim: Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. É um, irmãos? É que a minha é diferente. Continuando. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Capítulo 2, versículo 2, desculpa. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Bom, como eu já havia falado, nós vamos falar sobre a cultura do reino. E quando nós falamos sobre cultura, não tem como a gente não falar sobre sociedade. A sociedade está totalmente acoplada em cultura, em costume, em influência, naquilo que nós vemos, naquilo que vai nos influenciar e aquilo que nós vamos reproduzir. Por isso, por sermos cidadãos dos céus, nós deveríamos saber a cultura do quê? Do céu. Será que nós estamos sabendo? E justamente por ser herdeiros da palavra, herdeiros do céu, nós temos que aprender a cultura. E a maneira mais, sem dúvida nenhuma, é com a Bíblia. Ok? Então, nós, quando entregamos a nossa vida a Deus, quando nós somos direcionados pela palavra e nós nos quebrantamos e ali no meio da igreja a gente vai aceitar Cristo. Muitos não aceitaram a Cristo, nasceram em berço evangélico, mas mesmo assim, quando nós temos aquele renovo, aquele renascimento, nós temos o dever de aprender a cultura do reino. É um dever que nós temos, é um dever. Até mesmo porque muitos sacrifícios foram feitos para nós sabermos hoje o que é a cultura do reino, o que é a cultura do céu. E na nossa mente, não é diferente. Então, nós precisamos, quando nós estamos lá alojados na cultura do mundo, quando nós chegamos na igreja, nós precisamos aprender. E isso necessita do quê? De uma renovação da mente. Necessita de uma renovação. Até mesmo porque a prática, ela é diferente de somente absorver. Nós estamos absorvendo, beleza. O líder fala, não vá para a direita, porque não pode. Aí a gente pergunta, mas por que não pode para a direita? Porque não pode para a direita. Não vai à esquerda. Por quê? Porque não pode. E aí só que a gente vai absorvendo e vai criando aquilo, mas por quê? Porque nós não praticamos. Nós devemos praticar.
Ok? Então, o que eu quero dizer é isso. Se nós estamos absorvendo, nós temos que fazer. Se nós estamos aprendendo, nós temos que fazer. Então, uma coisa que eu ouvi hoje, eu não vou mais esquecer, que foi a pastora Thalita Pereira, que ela falou assim, que se você ama Deus, você pratica. Então, se eu não estou praticando, eu não amo Deus? Não, sinto muito. Então, vamos aprender a amar a Deus e a praticar, não somente absorver. A igreja de Romanos, ela não foi fundada por Paulo, né? Mas ela foi escrita. Paulo escreveu os Romanos. Mas Paulo não fundou a igreja de Romanos. Ele nem menos havia ido a Romanos, né, a Roma, quando ele escreveu a carta de Romanos. E quando ele expressou o desejo dele ali de conhecer os irmãos, e quando ele teve ainda o privilégio de ir a Romanos, ele colocou em sua carta um assunto muito importante, é tanto que para muitos irmãos, Romanos é um livro favorito, porque ele fala sobre o quê? Ele fala sobre a justificação, ele fala sobre a fé ser somente por ouvir a palavra de Deus ou Messias. Ele só fala isso, né? E com base na justiça de Deus, nós temos abertura para falar sobre muitas coisas, tanto que em 2 versículos que eu estou lendo aqui, eu somente vou falar o quê? 30 minutos? Quanta coisa que a gente não tem para falar sobre isso. E a orientação que aqueles irmãos ajudou nele foram 3 aspectos, que é o qual a gente vai estar tratando aqui, que foi a revelação natural, a universalidade do pecado e a questão do pecado original. Toda vez que nós falamos sobre pecado, nós vamos falar sobre a revelação natural, porque todo pecado tem uma revelação natural. A universalidade, porque pecado não é só pecado, ele tem um universo de pecado. E a questão do pecado original, que é o quê? Qual é o pecado original? Pensem aí, que nós vamos falar sobre ele. Então, sobre alguns outros assuntos, Paulo também cita, mas levemente, só que eles não são pertinentes para o que nós vamos estar falando aqui. Mas, Esther, você falou que nós temos que ter uma cultura quando a gente chega à igreja, quando a gente quer seguir os caminhos de Deus, e que você falou que nós precisamos renovar a nossa mente. Mas como renovar essa mente? Eu não sei, eu não aprendi. E eu vou dizer para vocês, irmãos, que quando eu estudei esta palavra, quando o Senhor me deu esta palavra e o Espírito Santo foi falando no meu coração as frases, os meios, os mecanismos, os tópicos, eu aprendi demais, porque quem me conhece sabe que eu sou muito perfeccionista e eu amo planejamento, eu amo tópicos. E eu tenho dificuldade nisso até na minha vida pessoal, porque eu quero colocar tópicos até na minha vida pessoal. Se eu vou lavar a louça, eu vou começar pelo talher, pelo prato, pelo copo. Se eu vou colocar no escorredor, eu vou começar pela essa mesma ordem. É assim. Eu sou muito sistemática. E quando eu falei assim, mas Senhor, como assim? Como que eu vou renovar a minha mente? Eu não sei, me ajuda, me ensina. E ele me deu 3 tópicos, ele me deu 3 maneiras para todos nós aprendermos a renovar a nossa mente. A primeira vai anotando aí na sua mente, vai anotando no seu papel. Obediência amorosa e dedicada à palavra. Esther, você está blefando? Não. Lá em João capítulo 3, versículo 17 fala: se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão as que praticarem. Eu acabei de falar sobre o quê? Sobre a gente estar absorvendo tudo, mas e o praticar? E o verbo praticar? Aonde que está o verbo praticar? Aonde que nós estamos praticando a palavra de Deus? Aonde nós somente vamos praticar aquilo que nós queremos o quê? Obedecer. Aquilo que nós queremos o quê? Amar. Então aqui nós vamos colocar a palavra, o verbo praticar em ação. Nós temos que colocar ele em ação. Tantas coisas que nós colocamos em ação na nossa vida, por que nós não vamos colocar o verbo praticar? Então vá colocando isso na sua mente. Então, quem pratica, ama o que lhe foi dado para praticar. Quem pratica. E por obediência à palavra de Deus, nós sabemos que essa foi uma oferta dedicada à palavra. Porque na palavra, na Bíblia, está escrito muitas vezes o verbo praticar. Se praticarmos, temos que praticar. E quantas vezes quando nós oramos, quando nós estamos lendo a Bíblia, nós pedimos para o Espírito Santo nos ajudar para que nós venhamos praticar a palavra de Deus. Certo? Um exemplo disso são muitos jovens que nós temos na Bíblia, como Tito, como Samuel, como Davi.
eles foram pessoas que praticaram a palavra de Deus. Em alguns momentos da sua vida, nem tanto. Então, sabemos muito bem sobre Davi. Davi, ele não tinha o quê? Uma estrutura familiar. A família dele, meu Deus, questão familiar de Davi. Só que para algumas outras coisas, ele já praticava. Então, nós não temos que praticar somente a metade aqui do nosso corpo. Não, nós temos que praticar todo ele envolto. E o segundo tópico é sacrifício de coração. Então, nós aprendemos que o primeiro tópico é obediência amorosa e dedicada à palavra. E o segundo é sacrifício de coração. Abram comigo, deixa o Romanos aberto aí, mas vamos lá comigo em Salmos. Salmo 51. Versículo 10, que diz: Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me a vontade nova e firme. Ó Deus, cria em mim um coração puro. Dá-me a vontade nova e firme. O salmista, quando ele fala aqui, dá-me a vontade firme, é porque ele não estava tão firme, né? Nós podemos aqui entender esse versículo. Mas quando Jesus ele foi crucificado, ali ele teve como sacrifício. E quando nós passamos isso para... Não, desculpa. Quando isso é trazido para nós, seres humanos, nós temos acesso direto ao Pai. Direto ao Pai. Tanto que uma das grandes coisas que nós falamos sobre os idólatras é porque nós não precisamos nos achegar a santos para que eles venham e intercedam por nós. Não, nós já temos direto acesso ao Pai. Só que quando o Santo dos Santos, que hoje é o nosso coração e naquele tempo era no tabernáculo, nós temos que aprender que o Santo dos Santos, ele é o Santo dos Santos, ele é o quê? Puro. Ele é puro. E com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, a partir daquele momento, o Santo dos Santos se tornou o nosso coração. Ou seja, os sacrifícios passaram a ser prestados no templo do corpo humano. Eles passaram a estar no lugar íntimo. Eles passaram a estar no nosso coração. O nosso coração é um lugar muito íntimo. Tanto é que às vezes nós estamos, agora com máscara nem tanto, mas às vezes nós estamos sorrindo, mas dentro de nós estamos tristes. Às vezes nós estamos tristes, mas dentro de nós estamos entendeu? Então é mais ou menos isso. Então o nosso coração ele é um lugar íntimo. Tanto que no tabernáculo, o Santo dos Santos ele ficava lá na frente, lá no fundo, né? Isso aí. E aqui nós podemos colocar que o coração ele fica no lugar mais íntimo do nosso corpo. Tanto que se nós não temos batimentos cardíacos, se nós não temos a circulação de sangue, o oxigênio, nós não temos vida, nós não temos como viver, como respirar. Então, o lugar mais íntimo hoje, nosso, sabe quem habita nele? Não é somente sangue, não somente órgãos, são o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus. Ele que habita no nosso coração. Então, não é qualquer pessoa que entrava lá no Santo dos Santos. E também não vai ser qualquer pessoa que vai entrar no nosso coração. É o Espírito Santo. O próprio Deus, Ele falou isso. Então, temos que preparar os nossos pensamentos e, consequentemente, as nossas ações, porque elas estão juntas, unificadas no nosso coração. Tudo que nós reproduzimos, nós estamos o quê? Ativando o nosso coração. Se nós estamos nervosos, o coração está taquicardia. Nós sentimos isso. Então, o nosso coração, ele está a todo momento recebendo estímulos, assim como a nossa mente. Só que aonde o Espírito Santo ele habita, ele se manifesta também. Aí tem um problema. Então, se o Espírito Santo, vamos pensar uma lógica comigo aqui, se o Espírito Santo que habita no nosso coração, ele é o lugar mais íntimo do nosso ser, né, que é o sacrifício, que é o Santo dos Santos. Se é o Espírito Santo que está habitando no nosso coração, então ele vai se manifestar. E quando ele se manifestar, nós vamos praticar as boas coisas, que é a obediência amorosa dedicada à palavra de Deus e o sacrifício de coração. Então,
Espírito Santo, ele está o quê? Quieto, sombrio no coração. Não posso dizer que o Espírito Santo não está no seu coração, está no nosso coração quando nós praticamos. Não, até mesmo porque, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós temos o batismo com o Espírito Santo, que é o Espírito Santo no nosso coração, com o termo correto. E a manifestação, nós temos que ficar de olho no que está sendo manifestado no Espírito Santo. Então, em Romanos fala: assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. E ter a dedicação sincera. E Paulo, ele contestou isso na palavra grega parastesai, que significa dedicação, oferta, apresentação íntegra e agradável. Então nós temos que ter uma manifestação, e nessa manifestação ela serve de uma adoração, ou seja, com uma dedicação, com uma oferta e com uma apresentação íntegra. E como terceiro, nós temos o culto pessoal. O culto pessoal, ele é uma das principais fórmulas para a renovação da nossa mente, porque em Romanos 14 também, Romanos é a nossa chave de hoje, Romanos 14, no verso 19 diz: aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Nós temos o costume de chegar na igreja e simplesmente sentar, orar e sentar e parar. O culto está rolando, está acontecendo, foi isso aí. Só que nós temos um leve mecanismo de achar que a nossa adoração ela é perfeita. Eu já adorei ontem, então hoje eu vou ficar quieta, estou escutando, vou cantar, mas não vou manifestar. E aí a gente fica achando que a nossa adoração ela é perfeita, que nós estamos elevando a Deus, tipo assim, com um louvor que nós estamos entoando, e já é isso, não precisa de mais nada, já fiz mais que a minha obrigação, minha adoração. Só que aí é aonde nós temos que parar e refletir, por experiência minha própria. Teve uma vez que eu cheguei na igreja, parei e pensei: peraí, eu escutei pregações durante a semana, tudo tal, vim na igreja, mas por que eu estou assim? O que está acontecendo comigo? Não sei. E tudo isso, como vocês sabem, né? A gente é ministro aqui de louvor, e como ministro de louvor, como principalmente pessoas que estão, como eu posso falar, à frente, né? Pastor, líder, regente, tudo isso, gente, é muito fácil da igreja ver que você não está entonada, que você não está é como se fosse uma nota, que você não está na notinha certa, você está desafinando ali. Por quê? Por conta do praticar da manifestação do Espírito Santo, ela não está sendo o nosso culto pessoal. Então, por experiência minha, que teve uma vez que eu cheguei aqui, isso acontece várias vezes comigo. Às vezes eu vou, me preparo, tal, palavra, passo a manhã toda no devocional, tudo, escuto as músicas de imersão, e aí eu chego na igreja. E aí eu vou elevar a igreja. E nós que estamos de frente, a igreja totalmente sente. E não é somente ela, é o Espírito Santo também. Então nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado. E eu vou contar um pequeno relato, né? Que uma vez eu estava escutando a Helena Tanuri falando, e perguntaram para ela: o que um ministro de louvor, o que uma pessoa, um líder, um pastor, um regente, ele tem que fazer para ser 100%, até mesmo por conta da experiência dela com o Diante do Trono, com a Lagoinha, tudo que ela falou, 24 horas. 24 horas, 24 horas. Você não sabe quando você vai ser pego de surpresa. Você tem que estar simplesmente 24 horas, até mesmo porque você não sabe como vai estar o seu outro dia. Então tem que estar 24 horas. E Deus fala todos os dias e em todos os lugares. Por isso não tem como nós falarmos: não estou escutando a Deus, não estou vendo a Deus, não estou entendendo o que Ele quer me falar. Mas aí que está a questão: você está dando o seu culto pessoal? Você está elevando a Ele? Nós precisamos trabalhar isso todos os dias. A fé ela é construída, ela é algo construtivo. Nós temos que trabalhar, nós temos que colocar lá todo dia tijolinho. Não é assim, nós temos que praticar. Até mesmo porque é assim: a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo. Se você está com a sua fé, como eu posso dizer, a fé morna,
ou fria, né, usando essa expressão, é porque você não está ouvindo a palavra de Deus, ou você não está lendo, ou você não está manifestando, não está praticando. E para aqueles que não se fundamentam na palavra de Deus, vai ser difícil sim a manifestação e o ouvir a palavra de Deus. Por isso o nosso culto ele precisa ser autêntico, assim como eu falei, no Lógicos. Ele precisa ser espiritual. E o nosso culto é uma devoção, então ela precisa estar racionalmente. Nós precisamos ter um culto racional. Não é simplesmente levantar a mão. Não. Por que eu estou levantando a minha mão? Por que eu estou dando glória a Deus? Por que eu estou falando aleluia? Por que eu estou cantando esse hino? Quais são as letras? Quais são os verbos usados aqui? O que é essa letra quer dizer? Isso tudo é passado. Se todo mundo levasse a adoração pessoal e só você fosse diferente, você ia entender o que eu estou falando. É porque, infelizmente, a taxa de adoração pessoal ela é menor. Então, por isso que a gente não consegue ver essa distorção. Mas nós precisamos praticar a igreja e tomar a forma. Como mudar, Esther? Nós precisamos mudar a forma deste mundo. E nós somente vamos mudar a forma deste mundo quando nós nos mudarmos. Então, os cristãos devem viver no século 21? Sim, com a perspectiva da era de Cristo. Nós estamos vivendo no século 21 com a perspectiva do século 21. Ou seja, nós temos que ir com a perspectiva do reino de Deus, com o reino, com a cultura do reino. Então, muitos acreditam que é somente pela aparência. Não, se enganam quando é aparência, quando é o uso, quando é o costume. Não é assim. É o exterior. É literalmente o exterior. Ah, Esther, mas exterior, Deus vê o exterior. Beleza, Deus vê o exterior. As pessoas também veem o exterior. Só que aí que está a questão. O exterior, ele só mostra aquilo que está no nosso interior. É isso. Não tem como. Porque se na verdade o externo é o que parece para as pessoas e Deus também vê. Na verdade é isso. Entendeu? Então, se as pessoas estão vendo, se Deus está vendo, Deus que é Deus, que Ele vê o interior e o exterior, aí que fica ainda mais difícil. Sendo assim, é aí onde mora o erro. Quando o interior fala mais alto, igreja, nós estamos deixando o nosso exterior, o nosso interior ser mostrado, ser colocado, ser contemplado pelas pessoas. E como que está o nosso interior? Qual tem sido a nossa prática para a gente estar praticando a cultura do reino para o nosso interior? Eu falo por experiência própria sobre essa questão de mente, sobre essa questão de preparação de mente, que o nosso interior, ele reflete totalmente no nosso exterior. E para muitos aqui não sabem, mas eu enfrento, né, a ansiedade, a síndrome do pânico. E quando eu literalmente estou pensando, às vezes a minha mãe fala para mim quando eu estou em crise: olha ao seu redor. E eu vou e olho ao meu redor. Você está segura, você está comigo aqui. Você está comigo, você está com seu pai. Só que o interior está lá lutando, falando: não, você vai passar mal, não, você vai desmaiar, não, você não pode ficar sozinha. E é muito isso. É o meu interior. Só que aí eu começo a trabalhar. Não, eu estou bem. Começo a respirar. Eu começo a respirar. Estou bem. Não tem nada acontecendo. Isso é coisa da minha cabeça. Passou, igreja. Isso demora um pouco, mas passa. E conosco é da mesma forma. Quanto mais nós falamos para o nosso interior, quanto mais nós praticamos para o bem do nosso interior, mais o nosso exterior ele vai ser refletido. Mais. Muito mais. Então, isso precisa de força, isso precisa de comprometimento. Não é tão fácil a gente mudar o nosso interior. É muito difícil. A nossa mente já é difícil. Até mesmo porque a mente ela está totalmente ligada com os nossos neurônios, tudo tal, e eles são passados, né, para o nosso corpo, e isso se espalha nos organismos, nos nossos órgãos. Então é a mesma coisa conosco. Quando nós estamos pensando diferente, o nosso interior, nós começamos. O que nós fazemos aqui na igreja? Nós adoramos, nós conversamos, não é? Então quando a gente começa a conversar um com o outro, é aí que vai, porque os neurônios eles se espalham pelo nosso corpo. É a mesma coisa aqui na igreja. Nós vamos espalhando isso. Mas o que nós estamos espalhando? O que nós estamos levando? É basicamente isso. Então, para você ver como que a nossa adoração pessoal, como o nosso mudar, como a nossa mente, como a cultura do reino, ela está literalmente ligada a
a tudo, a nós e a igreja. Então, nós precisamos de uma metamorfose, nós precisamos de uma mudança. Então, você já se perguntou qual seria a vontade de Deus para você hoje? E o que Ele deseja que você muda no seu interior para o seu exterior? No Salmo 51, 12, nós lemos: dá-me a vontade, a alegria da tua salvação, e conserva em mim o desejo de ser obediente. A palavra metamorfose, ela tem a ver com transformação. Para quem não sabe, é quando a lagarta ela passa ali pela metamorfose do casulo até se transformar em borboleta. E Deus pede hoje para nós uma metamorfose. Deus pede hoje uma mudança. Deus fala para você: cadê a minha cultura em ti? Eu não estou vendo. Cadê o teu interior? Eu vejo o teu interior. Você está querendo fugir, sendo que você não tem para onde fugir. Eu vejo o seu interior e eu vejo também o seu exterior. Então, se eu estou vendo o seu interior e ele não está me glorificando, então o que vai ser o seu exterior? O que vai ser as pessoas que estão ao seu redor? Então, para aprender a desfrutar da eternidade no já, e eu falo isso da eternidade